pessoal, estamos começando nosso programa Educação aqui, direto da 17ª edição do Encontro Mineiro de Educação. E hoje nosso primeiro entrevistado é um dos nossos palestrantes principais, o senhor Valdez Ludwig, que é professor, consultor e palestrante. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Vamos conversar, vamos debater, vamos lá. Nós que ficamos muito honrados com sua presença aqui. E eu creio que o Eu, pessoal lá vai ter muita coisa bacana para aprender com o senhor. tomara que eu consiga alguma coisa. Vamos começar falando sobre o Vamos. tema que você vai tratar lá dentro hoje. O que vai ser ensinado para o pessoal? O que você tem a agregar? É uma reflexão, claro, né, sobre esse momento. Eu começo falando sobre o ambiente, que ambiente que a gente está vivendo. É claro que eu vou redundar, vou fazer redundâncias, porque as pessoas estão sentindo o que está ocorrendo, e eu vou tentar colocar qual é o ambiente que a gente está vivendo. Se fosse possível resumir o ambiente que a gente está vivendo, é porque é o fim do mundo mesmo. A verdade não é o fim do mundo, é o fim de um mundo. Então, como tem um mundo que está passando e um mundo que está chegando muito diferente em relação aos outros, a gente vai tratar um pouco sobre isso. E aí existe um resumo, claro, do que está acontecendo. O que aconteceu foi que o ser humano voltou a ser o centro do mundo. Não era, o ser humano era mão de obra, era pessoa e tal. Agora não. Por quê? Porque todo mundo tem poder. O poder foi para o indivíduo. Essa é a grande transformação. Então, nós vamos tratar do ambiente e depois de algum método. Estratégia, excelência, como falar e contratar talentos, qual é o perfil de uma pessoa talentosa hoje para o trabalho, por exemplo, que é uma função da escola. Então, vai ser muito bom. A escola, né, por si só, ela já é um ambiente que traz inovação, é inovador, exige, né, isso dos profissionais que estão lá dentro, dos docentes. Você acha que com as novas tecnologias, né, que a gente está sofrendo, né, ganhando também, eu digo mais ganhando, né, a gente está É, ganhando novas tecnologias, o método do professor ensinar vai ter que sofrer grandes mudanças? não, o método sim. O professor vai ser cada vez mais valorizado. Quando me perguntam qual é a profissão de futuro, eu sempre falo professor, porque eu não tenho dúvida que o futuro é analógico, o futuro é presencial. Essa história de que o futuro é digital não me convence, não, porque o digital é um meio que as coisas acontecem. E cada vez a eficácia dos processos educacionais cada vez mais ligados à emoção, à reunião de pessoas ao vivo, não com realidade diminuída, que eu chamo. O pessoal fala, é tudo realidade aumentada. O metaverso é uma realidade aumentada. Não, meus amigos, não. O metaverso é uma realidade diminuída. É muito menos que a realidade. Um game, o pessoal diz, ai, parece real. Isso, parece real, mas não é real. A inteligência artificial, a mesma coisa. A inteligência artificial busca o quê? Imitar o ser humano, em tudo que for possível, inclusive na sua burrice. Então, muita inteligência dita inteligência artificial, na verdade é burrice artificial, como nós sabemos. Quem mandou imitar o ser humano? Né? Tem gênio e tem idiota mesmo. Então, a idiotice também está. É um tema muito bom, muito complexo, é, só com cuidados para não achar que a tecnologia está chegando para salvar o planeta, salvar o ser humano. Não, é a mesma coisa da roda, a mesma coisa do computador, a mesma coisa do satélite. É o meio pelo qual a gente vai fazer o que é feito desde as cavernas, que é transmitir conhecimento, né? Que é a função, por exemplo, de uma escola. A escola está tratando do bem essencial da humanidade. Ela desenvolve aquilo que dá prestígio, aquilo que dá poder, aquilo que dá qualidade de vida. A palavra é conhecimento. Então, a escola é o quê? A escola é uma indústria geradora de conhecimento. E mudou o conceito de conhecimento? Mudou. Conhecimento é muito mais do que informação. Conhecimento está ligado agora às emoções. Emoções, emoções.
Essa parte de habilidades, né, socioemocionais na escola tem sido outra pauta muito atual. Como você acha que seria o melhor método dentro de sala de aula para o professor estar abordando isso? Isso. É criar um ambiente, né? Criar um ambiente inovador. Por que está acontecendo isso? Por que está se exigindo de um profissional que, além de ele ser competente na matéria que ele trata, além disso, ele tem que ter capacidade de liderança, ele tem que ser empreendedor, ele tem que se comunicar bem. Por que isso? Porque o que está sendo exigido hoje pelas organizações que contratam, por exemplo, é gente inovadora. Não é gente que cumpre ordens, não é gente que cumpre a rotina, é gente inovadora. Para uma pessoa ser inovadora na matéria dela, que seja, eu sou muito competente como engenheiro. Eu quero contratar? Quero, mas quero um engenheiro que esteja comprometido com o desenvolvimento ambiental. Mas ele não estudou isso, então que estude. Quer dizer, você precisa hoje uma pessoa, um talento muito maior, que todos têm. Não precisa também ser especialista em cada coisa, essa história. O especialista, ele é muito importante para uma determinada coisa. Não é o especialista se metendo em outras coisas. Não, é o generalista mesmo. É muito matemático, por exemplo, que é músico. E ele está atuando nas duas atividades. Não precisa ficar numa só. Ah, eu sou músico. Então acabou uma bobagem da educação um pouco mais antiga, que é a seguinte: as pessoas se dividem em pessoas que se dedicam ao lado humano e outros às exatas, né? Fazer um teste vocacional. Essa criança vai ser de exatas e essa criança vai ser de humanas, como se uma coisa não estivesse junto da outra, né? Então é realmente um desafio. Agora, como fazer? Criar um ambiente. Esse ambiente tem que ser um ambiente irreverente, tem que ser um ambiente, apesar de ter normas, ele tem que ser informal. Num ambiente muito formalizado, com muita regra, com muita norma, se inova muito pouco. Tá? Então, você tem que tentar tirar as regras com certo cuidado, claro, porque tem que ser um ambiente formal e informal. Tem que ser irreverente, aceitar a pessoa que é contra você. Até o Cortella falou disso ontem. Quer dizer, a pessoa tem que ser irreverente, mas obediente. E embaixo dessa obediente e reverência tem valores, princípios, ética, moral, também coisas ligadas aos socioemocionais, que na verdade não são socioemocionais, são só sócio, né? Que é você ter ética, responsabilidade, enfim, responsabilidade social. Se tratando agora da figura do gestor, que é muito importante no ambiente Claro. educacional. E hoje eu percebo que os gestores têm que ter uma habilidade não só de extrair o lado técnico do profissional, mas também o lado humano, para que o professor, né, todo o corpo escolar consiga trabalhar isso junto aos alunos. Quais as principais características que você acha que um gestor de sucesso deve ter hoje para levantar o time, né, junto com ele? Isso. É a mais simples das atividades de um gestor, e ele tem que ser gestor. Tá certo? Perdão, ele tem que administrar. E para administrar, hoje em dia, tem que saber administrar. Quer dizer, não vai querer administrar uma pessoa que nunca leu nem um capítulo de um livro de administração. Não vai ser gestor nos dias de hoje. Onde a gestão, a administração é uma ciência. E essa ciência se desenvolve igual todas as outras, inclusive a tecnologia. Quer dizer, então, quem não acompanha a ciência da administração fica com muita dificuldade. Então, o gestor, primeiro tem que ser gestor. Ele tem que ser o responsável como educador também, porque ele educa a equipe, toda a equipe, inclusive de professores. E o gestor, ele tem que ser transformador, ele tem que ser a pessoa que transforma. Ele não vai esperar que um aluno transforme a escola, que um professor transforme a escola. É o papel da liderança. Enfim, o gestor é basicamente gestor de pessoas. Porque toda a parte burocrática hoje, você sabe, está feita por algum tipo de computador.
O senhor tem uma formação que eu estava olhando aqui em psicologia, trabalhou com teatro também, né? Sim, Trabalhou como analista de sistema. né? Tudo isso, como que o senhor foi parar também se apaixonando pela educação? A primeira vez que eu dei aula na minha vida, eu tinha 14 anos. Eu fui professor de tapeçaria numa escola modelo que havia de ensino médio. Eu comecei de 14 para 15 no ensino médio, como todos, e ali eu já fui monitor de tapeçaria. Essa escola tinha todas as matérias normais e num outro período tinha artes e funções. Tudo que está no novo ensino médio, eu estou falando aqui de 1968, 67. Essa escola já tinha esse modelo que está aí. Essa escola já tinha, podemos conversar sobre ela em outro momento, se alguém tiver curiosidade dela, e muitos conhecem essa escola. Ali eu comecei, ali já se apaixona por dar aula, claro. E isso fica um pouco parado, porque eu vou me fazer psicologia na universidade. Fui monitor também, claro. Quando ocorre a formatura em psicologia, eu acabo entrando para poder ter algum dinheiro para pagar livro e tudo, eu acabo sendo contratado como como programador de computador. Eu fiz um curso de 3 meses e virei programador de computador. Eu estou falando isso em 1970 e fui contratado em 1971 como programador de computador, portanto eu fiz 50 anos de informática também. E eu queria, lá naquela época, fazendo psicologia e informática, eu queria ensinar o computador. Ele tinha que aprender. Coisa que veio surgir, claro, depois, e eu não consegui nada, porque eu não tinha nem competência para isso naquela época. Comecei a dar aula de programação. Quando surgiu o micro, dei aula de microinformática, inclusive em alguma faculdade. Depois também está no meu currículo essas faculdades. Essa coisa do professor continua. Eu faço vestibular para teatro, de novo, em vez de fazer mestrado e doutorado, e me graduei em teatro. Fiz 4 anos de teatro, cumprindo todos os rigores do trabalho universitário na área teatral. Trabalhei em teatro também, não só em estágio, fiz muito trabalho em teatro, dei aula de teatro, até que alguém me chamou para fazer software educativo, que eu fazia na TVE, e alguém pediu para fazer um software educativo sobre ISO 9000, que é qualidade total. Eu fui estudar isso tudo, mudou minha vida, passei a ser professor na área da qualidade. O resto é história, são 2.500 e alguma coisa de palestras nos últimos 20 anos. Parabéns pelo trabalho. Se fosse para resumir em um único ponto, a escola inovadora do futuro, que há de ter sucesso, o que ela precisa ter? A escola precisa ter consciência de que é uma indústria de transformação da informação em conhecimento, para que a inovação ocorra em todos os setores. Informação é uma commodity, é um bem. A informação é partilhável, ela polui muito, mas ela não dá poder a ninguém. Portanto, a escola que transmissora de informações, que é o professor de costa para os alunos, escrevendo informações num papel ou num quadro, essa não tem utilidade alguma, a não ser divertir os alunos. Tá? O que é bom também. A informação deixa para o chat GPT, deixa para o Google, porque toda ela está lá. É muito maior que a Biblioteca de Alexandria. Então, está tudo lá. A questão é o que informação é relevante e que informação não é relevante. Eu tenho que separar, né? Quando eu pego o Google, quem é Valdez Luiz Lud? O Google diz tudo. Você tem que separar. O que importa e o que não importa. O que é relevante. O que é relevante chama-se conhecimento. É essa escola que queremos. É a que distingue, né? Separa
o relevante do irrelevante das informações. E a inovação, por que que a inovação tem a ver com isso? Só consegue se fazer inovação se você conhece. Se você não conhece, sabe o que é que você faz? Criatividade. Para ser criativo, você não precisa conhecer nada. Você precisa ter um delírio qualquer. Por isso que a criatividade não gera resultado. Por isso que tem tanta gente tão criativa que não consegue avançar. Porque é muito criativo, mas não conhece nada. Então, a questão é você ser criativo, ter ideias e conhecer. E aí, conhecendo, você gera valor social, você gera valor da marca. Dinheiro, você gera dinheiro. Você já viu alguém analfabeto, criativo, gerar dinheiro? Não. Porque ele é muito criativo, mas não tem conhecimento. Você vê um compositor. Tem compositor que conhece muito de música. E aí cria obras que vão durar a vida inteira. E quem não conhece? Cria uma música que vai durar uma temporada. Gostaria que o senhor fizesse agora suas considerações finais. Creio que muitos educadores, não só da rede particular, mas da rede pública, vão assistir nosso vídeo, né? E também para o pessoal saber onde te encontra, né? Saber mais sobre o seu trabalho. É curioso isso. Uma pessoa chegou para mim e perguntou: se eu tenho um cartão? Eu digo: tenho e tal. Aí o menino, era um menino, né? Você não precisa disso não, não precisa de cartão não. Eu, por quê? O senhor ainda tem cartão, é? Eu digo: tenho, cartão de visita. O senhor ainda tem isso? É porque se eu sei seu nome, eu sei tudo da tua vida. Hoje em dia é muito fácil localizar qualquer pessoa com a internet, né? Então, é Valdez Ludwig, ou Valdez, eu prefiro com Luiz, que é Luiz, Valdez Luiz Ludwig, porque Ludwig em alemão é Luiz, né? Então é Valdez Luiz. Claro, no Instagram, eu fiz a bobagem de ser um dos primeiros, então botei um nome horrível, é Valdez L só, né? Em vez de Valdez Ludwig, o resto Valdez, você me acha, claro que acha, né? Tem site também, ludwig.com.br, é um site inclusive que é disputado por uma indústria de baterias, Ludwig, de instrumentos musicais. Eles querem meu site de qualquer jeito. O Ludwig, porque a bateria chama Ludwig, lembra? A bateria dos Beatles, não está escrito Ludwig ali? Então, essa bateria existe até hoje. Então, e eles querem, eu digo: não dou, é Ludwig.br. Ludwig.com é deles. Mas, então, vai lá, ludwig.com.br. É um site bem desatualizado, tá? Porque site, você sabe, está morto. Né? Gostaria de... Assim como e-mail. Ah, sim. Tá? Gente, e-mail é igual memorando. De para assunto. Tem gente que assina. Tem gente que põe atenciosamente e assina. Gente, o seu nome está lá em cima, não precisa colocar lá embaixo. Gostaria de agradecer a sua participação, por compartilhar conosco um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado. Eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso a palestra lá dentro, que o pessoal vai ser muito privilegiado. Infelizmente, você que está em casa não vai ter esse privilégio, mas nós vamos compartilhar em nossas redes sociais um pouquinho do que vai ser vivenciado lá com o pessoal. Então. Pessoal, essa foi nossa primeira entrevista do dia. Acompanhe-nos nas redes sociais, Cinep MG no Instagram. Estamos postando tudo para vocês. Até daqui a pouco.